Mano, a Lucy chegou descendo a bicicletada no pastor da comunidade. Por que ela fez isso, rapaziada? Basicamente, esse pastor tava acusando o Charlie de ser o próprio capeta, o próprio demônio, de ser o culpado por tudo que vinha acontecendo ali naquela pequena cidade. Vocês esquisitos, falando besteira do Charlie sem saber nada sobre ele. Vão se... E aí, com isso, um dos seus fiel já vem segurar a Lucy, né? E aí o Charlie já pula do quarto e vem salvar a Lucy, gruda no pescoço do cara. E se o cara não solta a Lucy, o cara ia de Vasco, porque o Charlie ia quebrar o pescoço dele com a mão só. E aí o FBI chega pra apaziguar a situação. Acreditem, eu também respeito as leis desta nação. É bom se lembrar disso. Mas eu também quero que se lembrem muito bem do seguinte: a lei só cobre uma fração do que tá por aí. Só que como os pais do Charlie não confiam no FBI, eles entram pra casa e vão tomar um chá. E com isso, os pais da Lucy perguntam pra ela se ela não teria reconhecido alguma coisa no terrorista pra passar pra eles. Aí a Lucy lembra que o cara falou que ela era Lucy, a garota dos olhos de diamante. Como o pai do Charlie era um grande fã dos Beatles, ele já sacou na hora que era uma referência à música Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles. Inclusive, ele conta até aquela curiosidade famosa que o pessoal achava que a música era apologia às drogas pelas siglas formarem LSD, e como John Lennon sempre negou, dizendo que a música era baseada num desenho que o filho assistia, que era Julia na escola, intitulado Lucy, no céu com diamantes. E ele também menciona que o cara deve ter conectado duas referências ao mesmo tempo, já que Lucy foi um nome dado a um fóssil de um humanídeo, descoberto em 1974 na Etiópia. Com cerca de 40% do esqueleto preservado, ele revelou o bipedalismo primitivo. Isso foi um marco na Revolução Humana. Foi muito interessante essa curiosidade com os Beatles e a forma como o pai do Charlie contou. O cara basicamente era um mega fã. Sabe quando o cara tá empolgado falando de um assunto, quando o cara é fã? Basicamente a gente falando de anime. Por isso aquele cara te chamou de a garota dos olhos de caleidoscópio. Tá bom, Sherlock. Mas e daí? Você vai dizer pra polícia que o terrorista gosta de música velha igual você? E como ficou muito tarde, a Lucy tinha que ir embora. E finalmente alguém teve uma ideia sensata. A mãe do Charlie decide levar a Lucy até em casa. E o resto do episódio foi mostrando como toda aquela chacina tá afetando ali a situação do Charlie. Hannah, você tá bem? Porque a polícia se reuniu para montar uma estratégia para, além de proteger o Charlie, recuperar a posse dele. O FBI tá de olho na posse do Charlie. E a sorte é que o xerife tá do lado do Charlie agora, porque o xerife fala: não, ninguém vai pegar o Charlie porque ele não é um ser humano, então você não pode ter posse dele e a mãe dele não vai entregar ele, e acabou. E vocês que foram incompetentes nessa merda de não derrotar os terroristas lá, deixar os caras soltos. E aí esses caras do FBI falam: não, dá aquele discursinho, nós tem que trabalhar junto, pô, nós tá do mesmo lado. Só que esses caras tá mancomunado, tá vazando informação ali pra prejudicar o Charlie e armar um circo pra trazer o Charlie de volta à posse deles. E o que que eles fazem? Eles vazam a informação que o Charlie salvou aquele terrorista lá que tava na escola. Com isso ainda vem mais pressão em cima do Charlie pra ele sair da região, sair da cidade. E lembra aquele cara que foi falar com a mãe do Charlie no começo do episódio? Aquele cara não é um inimigo, ele tava ali porque tava todo mundo fazendo pressão em cima dele pra resolver a situação. Ele é uma espécie de líder na comunidade. E ele foi falar com lá pra ver se resolvia as coisas na boa. Mas como não conseguiu, ele foi falar com o xerife. Obrigado por vir, Phil. Você parece bem. Ele falou pro xerife: olha, eu recebi pressão ali, fui tentar falar com eles pra eles saírem, eles não quiseram. Agora essa responsabilidade é sua. Então o xerife vai falar com o pai do Charlie. E diálogo: olha, vocês têm que sair daqui, a casa tá situada numa péssima posição estratégica. Não tem como proteger a casa, já que a casa é rodeada de florestas. E é interessante esse ponto, porque os pais do Charlie escolheu ali pro Charlie se conectar com o lado animal dele e o lado humano, enquanto ele vive ali cercado de floresta e também interage de modo social com humanos e animais, para ele ter uma saúde mental. Tanto chimpanzés quanto humanos são criaturas altamente sociais. Ambos exigem relacionamentos adequados dentro da comunidade para o bem-estar individual deles. É muito interessante esse ponto do anime, é muito bem pensado. Só que é muito ruim a localização estrategicamente, e depois vocês vão entender o porquê. E ele tenta convencer o pai do Charlie, só que o pai do Charlie fala: não, nós não vamos sair daqui, porque se nós sair daqui, nós vai para outro lugar, a situação é a mesma. Vai ter o preconceito, vai enfrentar as mesmas coisas. E outra, nós não temos como sair daqui. Essa casa aqui foi uma herança, nós viemos para cá e não temos para onde ir. E para onde nós formos, vai dar ruim. Simplesmente nós não temos para onde nos mudarmos. E se o ódio for o problema, qualquer lugar nos Estados Unidos será igual agora, né? Ou seja,
Aquela coisa do Charlie entrar em posse do exército, da polícia, do FBI, ainda seria a melhor opção. Porque o Charlie estaria protegido e mais, estaria evitando que mais pessoas se ferissem à toa. Porque quem tá em volta do Charlie, querendo ou não, vai passar por momentos e circunstâncias que talvez não passaria se o Charlie tivesse sobre cuidados do governo. Por um lado você pensa, cara, é bom deixar o Charlie preso, por exemplo, dentro de uma delegacia, viver escoltado, que assim não corre o risco dele ser roubado, aquela situação. De ser estudado, de ser transformado em arma, nada. E aí tem um lado que você fala, não, mas aí o cara também vai estar vivendo como escravo, em cativeiro. É difícil, o anime traz esse dilema, e eu acho que é um dos grandes pontos fortes do anime. E beleza, os caras não conseguem convencer o pai do Charlie. Você está pensando em como o mundo deveria ser. Você não consegue ver como ele é na realidade. E no final do episódio, quando o delegado tá indo embora, o xerife, a Luz se encontra com ele e vai conversar com ele. E também é mostrado que o terrorista deve atacar a casa do Charlie de novo. Tava cheio de mercenários. O vento está ótimo. Dia perfeito para um piquenique, não acha, senhores? Então o próximo episódio já não vai ser tão paz, esse episódio já foi um pouco mais tranquilo, só mostrando as revoltas ali da comunidade, que vai ter muita pressão pro Charlie ir embora, e que vai ter uma guerra civil ali, o pessoal tá ficando dividido, tá ficando violenta a situação, porque o pessoal tá começando a culpar os veganistas, o pessoal que defende os animais ali, por tudo que tá acontecendo, então estão descendo a porrada sem dó, expulsando da cidade, como se tudo fosse culpa dos caras. Foi um episódio que não teve muita coisa pra comentar, mas teve umas questões ali que estão montando para um próximo episódio magnífico. Deve sair um episódio tenso de novo. E no geral é isso. Se você tá gostando dos reviews do anime da Avengig, esse foi o episódio 8. Você deixa o like, se inscreva no canal. E se você quiser também, tem uma canequinha aí do Charlie que você comprando, você vai estar apoiando o canal também. E no geral é só deixar o like, se inscrever no canal e comentar algo aí sobre o anime pra estar apoiando ainda mais. Ô, Bert, acha que o Charlie parece um pouco diferente pra você? Acho que sim, ele ficou um pouco mais alto, talvez. Esquece, vai.